Como é que alguém pode estar perdido, andando junto com os demais, seguindo em direção aos céus? Mas quando nós observamos a palavra um pouco mais atentamente, nós vamos concluir, irmãos, que há muitos que estão dentro da igreja, perdidos dentro da igreja. Talvez o título dessa mensagem não faça muito sentido. Como é que alguém pode estar perdido dentro da igreja? Como é que alguém pode estar perdido, andando junto com os demais, seguindo em direção aos céus? Mas quando nós observamos a palavra um pouco mais atentamente, nós vamos concluir, irmãos, que há muitos que estão dentro da igreja, seguindo na mesma jornada, na mesma direção, porém não estão com seus corações nas mãos do Senhor, mas andam de uma forma diferente daquela que o Todo-Poderoso deseja, da forma que Deus quer para cada um de nós. E eu quero afirmar ainda, irmãos, que é mais comum do que parece os perdidos dentro da igreja, e que hoje nós possamos ser despertos para essa realidade, e que não sejamos desse clube, do clube dos perdidos, mas que sejamos do arraial, do reino de Deus para a honra e para a glória dele próprio. Quero convidá-los a abrir a Bíblia, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 20 até o 32. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matam o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou uns dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Parábola do filho pródigo. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, pelos momentos com certeza que has de falar ao nosso coração neste lugar. Que tu venhas nos edificar, Senhor, e nos dar o ensinamento para que possamos entender a tua palavra e nos acharmos segundo a tua vontade, fazendo aquilo que tu queres. Ó Senhor, acalma o nosso coração, traz paz à nossa vida e alegra-nos nessa jornada. Esse é o nosso clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Queridos, o texto fala do filho pródigo. Aquele que pediu os bens antecipadamente a seu pai, a parte que lhe caberia como herança, ele falou: Pai, dá-me a minha parte, porque eu vou embora. Eu quero conhecer o mundo, eu quero ver o que esse mundo tem a oferecer. E todos conhecem a parábola, e todos sabem qual foi o final dessa parábola. Não foi bom. Aquele jovem saiu, gastou tudo quanto tinha, ficou na miséria, pobre, miserável. Lembrou-se de seu pai e voltou para sua casa. E nesse ponto começa o grande milagre de Deus na vida. Começa ali o grande milagre, porque o Senhor olhou para aquele jovem através do seu pai e o restaurou, renovou. O Senhor o colocou de pé, o Senhor deu forças para seguir em frente. Deus fez coisas novas na vida do filho pródigo.
e nos dá a entender que ele voltou para sua casa e seu pai o aceitou e certamente viveram felizes para sempre. No entanto, existia naquela família o segundo filho, que era chamado do filho mais velho. O filho mais velho, sempre envolvido com a casa, sempre envolvido com os negócios, estava ali no campo a cuidar dos animais, sempre trabalhando, esforçando-se para ajudar o seu pai, ajudar a sua família. Esse não saiu de casa. Esse não gastou aquilo que era do pai. Esse continuou ali, junto ao pai. Mas o interessante, amados, que é muito comum o sentimento desse filho mais velho. É muito comum. Nós vemos isto dentro da igreja, vemos dentro da nossa própria casa, quando alguém faz alguma coisa errada, quando alguém da nossa família faz alguma coisa errada, e quando volta, ele não é bem quisto, ele não é bem visto, quando deveríamos abraçá-lo e fortalecê-lo para que houvesse um recomeço. Foi mais ou menos assim que aconteceu com esse filho mais velho. Nós vemos, amados, que ele ficou irado. Ele não ficou nada feliz em saber que o pai recebeu o filho pródigo, aquele que havia saído debaixo das asas da família, que o pai o havia recebido com alegria, com prazer, com satisfação, que o pai o havia até mesmo matado o novilho gordo. Certamente era aquele novilho separado, que era para uma ocasião muito especial. E a ocasião especial para o pai deste foi o retorno do seu filho. Nós precisamos estar atentos a esta realidade, amados, porque muitas vezes aqueles que ficam estão dentro da família, estão guardados dentro da sua casa, no entanto, não querem saber de uma comunhão mais profunda com o seu pai. Estão ali usufruindo aquilo que a família pode oferecer, usufruindo aquilo que a casa pode oferecer, mas não quer uma comunhão mais intensa, uma comunhão mais íntima, e querem viver segundo aquilo que entende. E muitas vezes amarrado numa situação que não é muito boa. Com esse exemplo, amados, verificamos o terrível perigo de estar na casa do pai, dentro da casa, obedecendo regras, cumprindo deveres, sem estar andando nas obras da carne, sim, a vida certinha, correta, não nas obras da carne. E ainda assim, está perdido dentro da igreja, perdido na casa do Pai. Podemos chegar a essa conclusão e vamos observar algumas razões em cima deste exemplo, do exemplo do filho mais velho, da história do filho pródigo. Vivendo dentro da igreja, mas não é livre, não há intimidade com Deus. Olha, amados, o filho havia ficado na sua casa. Ele não saiu, ele não fugiu, ele não foi para o mundo, ele não gastou os bens do pai. No entanto, quando nós lemos o texto, dá-nos a entender que ele não tinha intimidade com seu próprio pai. Ele não tinha intimidade. Não era uma pessoa próxima, que compartilhava os mesmos princípios, comungava as mesmas ideias, mas dá-nos a entender que ele tinha suas ideias e o pai tinha suas ideias, no entanto, estavam juntos. E é isso que nós temos visto muitas vezes dentro da igreja, amados. Dentro da igreja. No versículo 29 diz: mas ele respondeu a seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Misericórdia. Muitas vezes, amados, nós não temos recebido porque não buscamos do Senhor. Nós não recebemos porque não buscamos, porque não queremos uma comunhão mais íntima, porque queremos viver, amados, muitas vezes como escravo. Como escravo. E esse texto dá-nos a entender que ele se considerava um escravo, porque ele trabalhava, ele fazia todas as coisas, mas não tinha a comunhão com seu pai. O grande problema são as motivações erradas, as motivações. A obediência não provinha do coração, ou seja, ele não obedecia porque amava o seu pai, mas ele obedecia porque tinha uma obrigação com ele. Quantas vezes nós vemos a mesma coisa dentro das igrejas, não é verdade? É preciso conhecer o amor do Pai.
Nas igrejas nós contemplamos as mesmas situações. As pessoas estão ali por mera obrigação. Vão à igreja por uma tradição, tradicionalismo. Vão à igreja porque sentem-se no dever de estar na casa, mas não obedecem, não fazem a vontade do Senhor com alegria nos seus corações. Não faz com alegria, irmãos. O que move o coração do Senhor é um coração alegre diante dele. Nós precisamos ter alegria com o Senhor, ter prazer com Deus. Nós não podemos achar que somos apenas escravos do Todo-Poderoso e que estamos fazendo a nossa parte, cumprindo as regras, as doutrinas da igreja, cumprindo aquilo que é ordenado na igreja, vista uma roupa longa, não fume, não beba, não faça isso, não faça aquilo, etc. Enfim, são muitos dogmas, muitas tradições, muitos cumprem isso, cumprem por obrigação, mas não tem prazer, não tem alegria no Senhor. Eis aí, amados, eis aí uma classe de pessoas que estão perdidos dentro da igreja, vivem dentro da igreja, mas não têm prazer no Senhor. Estão na casa do Pai, mas vivem como escravos, presos a toda sorte de costumes, mas não estão presos ao Senhor. Aquilo que deve nos motivar a buscar o Todo-Poderoso é o amor. Tudo quanto façamos para o Senhor, irmãos, o princípio é o amor. Temos que amar a Deus com todas as nossas forças, o amor que nos movimenta, o amor que toca em nossos corações, o amor que nos desperta a buscar a presença do Mestre. O amor, irmãos, deve ser o motivo primeiro da nossa presença diante do Mestre. O amor ao Senhor, e depois do amor, as demais coisas com certeza. Mas, se nós não temos o amor, mas temos a doutrina, não temos o amor ao Todo-Poderoso, mas temos a tradição, temos a alegria, talvez, de estarmos em comunhão com os irmãos, não é o suficiente. É preciso que haja amor ao Senhor, para que assim a nossa alegria seja completa e não sejamos encontrados perdidos dentro da igreja. Amém? Vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura. Versículo 30. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostituta, meretrizes, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Olha só, o sentimento desse rapaz. Ele ficou sentido, amados, porque ele não tinha oportunidade, talvez, de viver aquele momento assim tão especial. O bezerro gordo talvez representasse um momento muito especial para a família, aquele momento de comunhão, mas ele não tinha essa oportunidade. Mas quando chega aquele que era rebelde, aquele que havia reconhecido o seu estado lastimável e voltou para a presença do Todo-Poderoso, ele não gostou da ideia. O seu coração ficou entristecido, principalmente porque tinha um tal do bezerro gordo que seria sacrificado para comemorar aquele retorno. Logo o bezerro gordo, e eu de olho naquele bezerro gordo. Aí chega esse rebelde, esse que não vale nada, peça ruim, andou por aí perdido, gastou tudo quanto tinha, e agora vamos comemorar? Queridos, parece brincadeira, mas isso é tão comum dentro da igreja, mas extremamente comum. Muitas vezes você vê alguém que cai, alguém que tropeça, alguém que pisou errado, depois essa pessoa é recuperada pelo Senhor, tem a sua vida restaurada. Quando ele chega para a igreja, aí é um drama total. É um drama, porque ninguém olha para ele com bons olhos. Se porventura o Senhor o levanta na igreja para alguma coisa, se ele pecou pelo adultério, será sempre um adúltero dentro da casa. Se foi uma mulher e pecou pelo adultério, será sempre uma adúltera. Não há aquela comunhão, aquela alegria, e não reconhecem o poder de Deus em restaurar as vidas. Queridos, há muitos que estão dentro da igreja, porém estão perdidos dentro dela, porque o coração é marcado não pela misericórdia de Deus, não pelo amor do Senhor, mas marcado por toda sorte
toda sorte de entendimento ruim e compreensão errada da grande misericórdia do Todo-Poderoso. No caso do irmão mais velho, foi exatamente essa a realidade. Não havia amor para com seu irmão. Na igreja é muito comum não existir amor. Quando alguém peca, é melhor chutá-lo porta fora e que fique longe e que não volte para evitar problemas. E quando alguém diz, fulano de tal pecou, fez isso, aí você tem o prazer, aí a pessoa tem o prazer em falar, ele já foi expulso da igreja, ele já saiu da igreja. Não pode ser dessa forma, irmãos. É necessário que haja misericórdia. Se alguém pisar na bola com o Senhor, se o pecado vier à existência, e se houver arrependimento e confissão, a Bíblia diz que este coração é lavado, é purificado, é restaurado para a honra e para a glória do Mestre. E nós precisamos carregar dentro do nosso coração, o amor do Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 9, afirma que aquele que não ama seu irmão, permanece nas trevas. Se porventura você não ama aquele que pecou, certamente o amor de Deus não está no teu coração e, consequentemente, você está perdido dentro da casa, mesmo fazendo tudo o que é correto à luz da religião, à luz da doutrina. Mas o que importa não são as doutrinas humanas, mas aquilo que Deus constata, aquilo que Deus vê dentro do nosso coração. E o que é que temos carregado dentro do coração? Amargura. Será que a amargura encontrou lugar e está ali cravada, amarrada dentro da nossa vida? Não pode ser dessa forma, irmãos. Mas é preciso que haja alegria com aqueles que retornam para a presença do Senhor. É preciso que nós venhamos nos alegrar e estender o nosso braço, a nossa mão, para ajudar a este. E certamente ajudarmos a matar o novilho gordo, o bezerro gordo, para que haja uma grande festa pelo retorno daquele que um dia esteve separado da presença do Senhor. Amém? Vivem dentro da igreja, na presença do Pai, mas anda como solitário e triste. Os perdidos dentro da igreja do Senhor. No versículo 31, Lucas capítulo 15, versículo 31 diz: então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Qual a resposta do pai para o filho? Tudo o que eu tenho é seu. Você está sempre comigo. Você está sempre comigo. Irmãos, quando nós estamos sempre com o Senhor, quando o Senhor é o nosso companheiro, quando nós estamos diante do trono, é preciso que haja alegria no nosso coração. Nós seremos pessoas contentes com a presença de Deus, alegres com a presença do Senhor, satisfeitos com a presença do Pai eterno, amados. E não é isto que deixa nos entender o texto. Porém, esse filho mais velho, aparentemente ele estava triste com toda aquela situação. Ele não era concordante com a vontade do Pai, não era concordante. E muitos, amados, estão nas igrejas, estão dentro das igrejas, mas não possuem, não têm intimidade com Deus, não desfrutam da alegria da salvação, não experimentam as doces consolações do Espírito Santo, vivem como órfãos, sozinhos, curtem uma espécie de solidão, muitas vezes dolorosa. Não é dessa forma que Deus quer que vivamos. Nós precisamos ter o melhor de Deus. Deus tem sempre o melhor para o seu povo. E o melhor de Deus, com certeza, amados, nos é dado pelo Espírito Santo dele. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração, a nossa vida torna-se completa. Ela torna-se completa em todas as áreas. Teremos prazer no Senhor, alegria na salvação. Experimentaremos o mover do Espírito, o cuidado do Espírito Santo na nossa vida. Não nos acharemos como órfãos. Não tenho um pai, estou sozinho nesse mundo, perdido nesse mundo. Não vamos curtir nenhuma espécie de solidão, de tristeza ou coisa parecida. Depressão, longe daqueles que são do Senhor.
longe daqueles que amam o Todo-Poderoso, porque é o Espírito Santo que edifica, e o Espírito Santo pode tirar pessoas do seu estado lastimável e colocá-lo em pé, firme para a honra e para a glória do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o edificador, é o Espírito Santo que edifica aqueles que amam o Senhor. Irmãos, se porventura alguém tem vivido uma solidão, tem vivido triste na presença do Senhor, se alguém não tem sentido aquilo que a Bíblia diz que é comum aos servos, aos filhos do Pai, eu quero falar para você o seguinte: é tempo de buscar do Senhor uma restauração. É tempo de buscar. Nós precisamos entender que o Senhor não mente. O Senhor não é homem para mentir. Tudo aquilo que Ele promete a nós, Ele cumpre. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E se nossa vida como servos do Senhor se assemelha mais a esse filho que está reclamando do pai, se assemelha mais a esse filho que estava revoltado com o pai, é porque alguma coisa não anda bem na nossa comunhão com Deus. Mas Ele tem para fazer em nosso favor. E se há algum erro, com certeza não é de Deus, mas sim nós que muitas vezes não temos buscado conforme aquilo que Deus determina para cada um de nós. Amados, o grande problema, queridos, é que nós queremos receber do Senhor, mas nós não queremos fazer conforme Deus determina para nós. Eis o grande problema. Nós queremos as bênçãos do Pai eterno, queremos as bênçãos do Senhor na nossa vida, mas nós não queremos viver conforme Ele quer. Como é que vamos receber? Como? Entendamos isso. Entendamos isso. Se porventura nós não estivermos segundo aquilo que Deus quer, em conformidade com a vontade do Eterno, seremos perdidos dentro da casa. Estaremos perdidos dentro da casa. Ou, se você não vive segundo a vontade do Senhor, se a graça de Deus não manifesta-se através das tuas ações, fica atento, porque você pode estar perdido dentro da casa, seguindo na caminhada, fazendo tudo certinho, até um bom testemunho aí fora, sendo dizimista, ofertante, cantando na frente da igreja, você pode ser até um pregador, enfim, mas se teu coração quer algo lá dentro, amados, que muitas vezes não aparece, se o teu coração não tem prazer no Senhor, não tem alegria no Pai, tem que correr, tem que buscar de Deus a solução, porque alguma coisa está errada. Fica atento a isto, irmãos. Obrigatoriamente temos que ter prazer no Senhor. Aqueles que são de Deus têm prazer no Senhor, e eu creio na palavra porque Deus não mente. E se Ele afirma para nós que é desta forma, com certeza é. Com certeza é. E se nós não alcançamos, é porque não temos pago o preço ou nos colocado da forma que Ele exige para o nosso viver. É necessário examinarmos a nós mesmos. Que cada um de nós façamos esse exame e vejamos se estamos de fato na presença do Todo-Poderoso. Ainda no verso 31, então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Aqueles que estão perdidos dentro da casa do Pai, estes não se sentem como herdeiro de Deus. Vive dentro da igreja, mas não se sente herdeiro do Pai. Nós vemos, amados, que aquele homem era rico, porém o seu filho aparentemente vivia como escravo, como servo apenas. Não usufruía das bênçãos que Deus tem para cada um. Não usufruía das bênçãos que seu pai poderia conceder-lhe. O homem era rico, tinha dinheiro, ele poderia viver bem, ter alegria naquilo que o dinheiro pode comprar. Mas não é isso que nos dá a entender. Ele estava triste porque ele nunca teve uma festa, ele nunca havia experimentado comer o bezerro gordo, nunca havia matado o bezerro gordo para ele. Quantos estão dentro das igrejas, irmãos, e vivem uma vida miserável espiritualmente? São filhos do rei, mas vivem como miseráveis. Esse jovem, aparentemente, vivia como miserável, apenas como escravo, ali fazendo a vontade,
cumprindo a vontade do Pai, mas não tinha aquela liberdade de usufruir como herdeiro aquilo que era de seu Pai. Nós, como filhos de Deus, precisamos entender que Ele tem para nos dar, e nós precisamos tomar posse dessa realidade, nos colocando em comunhão, em unidade, em amizade, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor alegre o nosso coração. O que diz a palavra? Se nós buscarmos o Senhor, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Você tem buscado a Deus? Ele tem satisfeito os desejos do teu coração? Muitas vezes nós não queremos buscar o Senhor porque não temos comunhão verdadeira com Ele. Não temos comunhão verdadeira. Nós não consideramos Deus como nosso Pai, talvez como aquele que é o dono de todas as coisas. Só que nós não nos consideramos como filhos de fato. E ou vivemos aquela ilusão, eu sou filho do rei, aquela coisa toda, porém, de fato, na real, não buscam a presença do Senhor e não recebem aquilo que Deus tem para dar. Irmãos, é certo que o texto aplica-se ao filho pródigo, no entanto, ao segundo filho, aqueles que ninguém fala nada dele, que não estava nada feliz com o pai, nem tampouco com o retorno do seu irmão. Nós, quem sabe, não estejamos felizes com o nosso pai, com o Senhor. Nós não estejamos felizes com Ele, porque nós queremos alguma coisa, porém não buscamos conforme Ele deseja e, consequentemente, não recebemos. Mas é preciso buscar, de fato, irmãos, aquilo que Deus pode dar, e assim, certamente, vamos experimentar os banquetes, glórias, servindo a Deus, não por obrigação, mas com alegria de coração, com prazer no Todo-Poderoso. Muitos estão perdidos dentro da casa do Pai. Vão à casa do Pai, muitas vezes pela tradição, marcados pela tradição, mas de fato, não por amor, não pelo prazer, não pela alegria. Quando eles lembram da casa de Deus, lembram do pastor. Mas aquele pastor vai falar mais 40 minutos, 50 minutos, vai falar de pecado, vai falar disso, vai falar daquilo. Aí fecha o coração para o Espírito Santo do Senhor. Ou lembra de um irmão que você não vai com a cara. Muitos é assim. Mas se eu encontrar com aquela pessoa que eu não vou com a cara? São muitos os motivos que fazem que as pessoas não tenham alegria em estar diante do Senhor. Temos que vigiar todas essas coisas. Vigiar, irmãos, para que a nossa alegria seja completa no Pai. Para que tenhamos de fato uma alegria no Senhor, amados, uma satisfação em Deus. Se esforcem para que isso seja uma realidade, para que não sejamos encontrados longe do Pai eterno, membros da igreja, amarrados no rol de membros, porém, sem comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Irmãos, isso é mais comum do que parece. E a Bíblia diz que o caminho é estreito. O caminho é estreito. E muitos que estão nas igrejas não passarão pelo crivo, pela aprovação do Senhor no dia do juízo. Nós precisamos nos esforçar, queridos, para passarmos pela aprovação de Deus, para sermos encontrados, aprovados pelo Senhor. É por isso, queridos, é por isso, irmãos, que temos que fazer a vontade do Eterno. E se porventura não temos, é clamar pela misericórdia, para que o amor do Eterno, para que o amor de Deus seja implantado no nosso coração, para que esse amor do Senhor seja implantado. E eu quero afirmar para vocês o seguinte: amar não se aprende, nós temos que buscar do Senhor. Não aprenda, não queira aprender a amar o Senhor, mas clame para que Deus encha o coração com seu amor. Fale para o Senhor: Deus, eu não sei como te amar, eu acho que eu não te amo de verdade, eu tenho uma vida tão relapsa, eu faço as coisas pela metade, eu não tenho prazer em estar na tua casa, eu não tenho prazer em orar, não tenho prazer em ler a Bíblia, não tenho prazer em falar o teu amor, eu não tenho prazer em convidar, eu não tenho prazer em evangelizar, na verdade eu não tenho prazer nenhum naquilo que é teu. Fala com o Senhor dessa forma, abra o coração de fato,
Rasga o coração diante do Senhor e fale que você não tem nada a ver com Ele. Mas você não quer ir para o inferno. E você tem vindo à igreja, porque você não quer queimar eternamente no inferno. Mas, que a partir de hoje, tu desejas que o amor do Senhor seja entronizado no teu coração, para que teus passos sejam marcados por nada desse mundo, mas, acima de tudo, porque amas o Senhor, porque tens prazer no Senhor. Peça isso ao Senhor, igreja, peça isso, jovens, peça ao Senhor amor por Ele. Infelizmente, amados, os nossos jovens estão perdidos dentro das igrejas, infelizmente. Claro, há suas exceções, em todas as regras há exceções, assim dizem por aí. Portanto, há suas exceções. Mas os nossos jovens, eles estão perdidos dentro das igrejas. Eles amam tudo nessa vida. Amam seus colegas, seus amigos, amam seus games, amam a internet e aqueles que são formadores de opinião na internet, que não tem nada para formar na cabeça de ninguém, porém, são guiados por eles, infelizmente. São movidos por uma série de fatores que os seguram e que os envolve. Mas o Espírito de Deus, que deveria ser aquele que os envolve, este nem sempre está dentro do coração. Não existe de fato um amor ao Todo-Poderoso, o amor que Timóteo, por exemplo, Timóteo, um jovem, Davi, ainda na sua juventude, esses amavam o Senhor, tinha prazer no Senhor. Josias, que encontrou o livro da lei, ainda com 8 anos, esse foi um rei levantado pelo Senhor, e quando começou a governar, a palavra do Senhor estava no seu coração, e diz a Bíblia que ele fez aquilo que era da vontade de Deus. Apenas 8 anos tinha Josias quando foi levantado como rei. 8 anos. E diz a Bíblia que ele amou o Senhor. É possível amar o Senhor. Todos é possível amar o Senhor. Todos. Independente da idade, independente da faixa etária. Mais à frente, jovens, eu vos escrevi porque sois... O que, gente? Fortes. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Esse texto é muito único. Nós não encontramos um texto semelhante para o ancião. Ancião, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Não encontramos para a meia-idade. Os de meia-idade, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Mas só para o jovem. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. A você que é jovem, que está neste lugar, a você que é jovem, que está vendo essa mensagem, você está perdido dentro da igreja? Você está perdido dentro do reino? Ou você tem amor para com o Senhor? Ou o teu coração é movido por amor ao Senhor? Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Essa é a verdade de Deus para nossas vidas, irmãos. Precisamos dar o nosso coração e tudo quanto temos ao Senhor com alegria, com prazer, e certamente vamos experimentar aquilo que Ele tem para cada um de nós. E o Senhor fará uma grande festa. Ele nos receberá com uma grande festa. E o novilho gordo, o bezerro gordo, será sacrificado, porque um banquete será instituído para a honra e para a glória dele próprio. Amém? Meus amados, o mesmo pai que saiu a abraçar o filho pródigo arrependido, saiu também para conciliar esse filho revoltado. Se você é um filho revoltado dentro da casa do Senhor, perdido dentro da casa do Todo-Poderoso, Deus quer te conciliar, Deus quer te restaurar, Deus quer mudar por completo a tua vida. É só olhar para o Eterno com seu coração arrependido, quebrantado, e o Senhor virá e mudará por completo, totalmente a vida, e certamente serás recebido na casa do Pai como filho amado. Não sejamos, amados, pessoas perdidas
dentro da igreja, mas que sejamos encontrados pelo Espírito Santo do Senhor. E que esse encontro com o Espírito Santo de Deus, ele possa resultar em prazer, em alegria, em estarmos continuamente na presença do Pai. Alegria que aquele filho mais velho não tinha. Porém o pai tinha tudo à disposição, mas ele não sabia usufruir das bênçãos que o pai podia dar. Ele não sabia usufruir. Que saibamos usufruir daquilo que Deus tem preparado para nos dar. Amém? Sejamos, portanto, pessoas cheias do Espírito, alegre com o Senhor, e que tudo quanto façamos seja para honrarmos e glorificarmos o Mestre, inclusive a nossa frequência à igreja, a nossa comunhão com os amados na igreja, e assim o Senhor será exaltado e será louvado. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e misericórdia, e eu quero clamar, meu Deus, que esta palavra seja de despertamento na vida das pessoas, que haja despertamento, meu Deus, que cada um possa fazer um autoexame, e olhar e observar se estão ou não perdidos dentro da casa do Pai, se fazem ou não a tua vontade, se têm ou não alegria em fazer a tua vontade, em viver os teus preceitos. Ó Deus, desperta-nos, para que sejamos restaurados para a tua honra e para a tua glória, e que haja assim, Senhor, o crescimento, para que possamos alcançar a estatura do varão perfeito para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, prepara-nos, restaura-nos e traze-nos para a tua presença, Senhor, para que estejamos continuamente diante do teu altar. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 734.